Galera, beleza? Entre uma transmissão e outra neste sábado, eu me deparo aqui com declarações do técnico Renato Gaúcho, postadas no Twitter da ESPN, que ele seria um deus na Europa, né? Se tivesse perdido Libertadores, vice-campeão da Libertadores, vice-campeão brasileiro e outras façanhas, entre aspas, aí que ele obteve no Flamengo, né? Ele diz não entender porque é criticado e tal, então vamos lá. Porque enche o saco, cara. As pessoas falam assim, você de certa forma não respeita o Renato. Não tenho nada contra o Renato, não o conheço. Quer dizer, o conheço porque quando era pequeno fui pegar uns autógrafos ali e tal, dentre eles do Renato Gaúcho, em 1987, aliás. E o Renato, como jogador, era uma referência, assim, pra mim, sabe? Como amante do futebol, né? Uma criança que sonhava, um adolescente ali que sonhava ainda em fazer jornalismo e tal, e ele foi um dos caras ali que fizeram parte da minha cultura de estágio, da minha formação como torcedor e até como jornalista lá atrás, né, quando eu decidi que ia fazer jornalismo. Agora, essa história enche o saco, cara, tá? Eu vou falar rapidamente que esse vídeo tem um recado importante para dar para você nesse vídeo, né? O patrocínio da Outsider Tour, se você quiser acompanhar o time do Flamengo no Campeonato Brasileiro, na Libertadores da América também, você vai entrar aqui no site que está na descrição desse vídeo e viajar com a Outsider Tours, tá? O Fernandão lá vai arrumar tudo para você. E não é só viajar com o Flamengo não, tá? Se você quiser fazer a viagem dos seus sonhos, você tem lá N oportunidades, de Maldivas até o Rio de Janeiro. Qualquer coisa que você quiser, o Fernando vai arrumar para você. E preços super acessíveis. Eu não estou falando aqui aquela coisa que não dá para pagar. Não, nada disso. Ele faz preços bastante acessíveis, até por isso que eu recomendo sempre a Outsider Tours aqui no canal. E se você quiser mandar um Pix, está gostando do trabalho aqui no canal, tá aqui na descrição do vídeo também, além do site da Outsider Tours, o meu Pix. E aí você pode fazer uma contribuição se você achar pertinente, claro, tá? Lembrando que a live prós Flamengo e Vasco vai ser às 7 horas da noite, neste domingão, depois da live do Mauro César. Então você vai à live do Mauro César assim que o jogo acabar e depois a gente emenda para fazer os comentários sobre essa partida entre Flamengo e Vasco na segunda semifinal do Campeonato Carioca de Futebol, tá? Então é o seguinte, eu fico bem incomodado, tá? Como assim? Ser vice-campeão seria Deus, rei. O que aconteceu foi o seguinte, por isso que eu peço calma, até algumas pessoas falam que eu passo pano pro Paulo Souza, não é isso, né? Falta algo para esse time do Flamengo. Agora vamos ter calma, porque o início do Renato Gaúcho, né, fora aquela partida desastrosa contra o Defensa e Justiça na Argentina, que o Flamengo vence por 1-0, o gol do Michael, e o Diego Alves faz 8 defesas difíceis, ou seja, o Flamengo era para ter tomado uma sacolada naquela partida e não tomou. Depois ele emendou ali uma série de goleadas, né? Goleando Bahia, o próprio Defensa, São Paulo, jogando muito bem contra o Corinthians, 2 goleadas no Olímpia e tal. Dava a impressão que ele era um redentor, né? A versão gaúcha de Jorge Jesus, né? Quando evidentemente não era assim. Eu me refiro àquele jogo contra o São Paulo, aquilo para mim foi o marco, porque o Flamengo ganhou por 5-1 e não mereceu ganhar por 5-1. Né? Não mereceu mesmo. Assim, entrou em pane o time do São Paulo e não foi o resultado que o Flamengo merecia. E o Renato Gaúcho, dentre outras proezas, conseguiu tomar 3 gols no Maracanã daquele time do Atlético Paranaense, do Alberto Valentim, que tomou uma sacolada do Palmeiras, né, no Allianz Parque pela Recopa. Né? Não viu a cor da bola ali. O Palmeiras jogou muito melhor. Né? E assim, a forma como o Palmeiras venceu o Flamengo na Libertadores, do jeito que quis. O Palmeiras venceu a Libertadores do jeito que quis. Eu já falei sobre isso aqui no canal, né? Quando eu até conversei com o Danilo, né? Um dia fora do ar, o Danilo foi lá no Band Esportes, onde eu trabalho e tal. E ele falava assim, não, o Abel falou pra gente que era só atacar o lado esquerdo do Flamengo com o Felipe Luiz e o Davi Luiz. Era tão óbvio, né? Acho que até meu filho conseguiria enxergar isso e o Renato Gaúcho não enxergou dessa forma. Então a passagem, Renato Gaúcho, a sua passagem pelo Flamengo foi um horror, foi lamentável, não deixa saudade nenhuma. Eu fico aqui pensando, cara, quando essa geração de novo, se é que vai ver o Flamengo de novo numa final de Libertadores da América. Porque na história, nos 62 anos de Libertadores da América, o Flamengo chegou a 3 finais, né? Ganhou em 81, ganhou em 2019 e perdeu em 2021, tendo um time melhor do que o Palmeiras. O Flamengo tinha obrigação de jogar melhor que o Palmeiras. Assim como o Flamengo tinha obrigação, esse vice-campeonato brasileiro é uma tragédia, na verdade. Como diz o Renato Maurício Prado, é uma tragédia de proporções bíblicas.
porque o Flamengo com o Renato Gaúcho não competiu em momento nenhum para ser campeão brasileiro, perdendo o jogo de forma patética para o Fluminense, empatando com o Atlético Paranaense e outras partidas lamentáveis dessa equipe, né? Se ganhasse Libertadores, acho que seria um atenuante, título é sempre importante, mas mesmo assim, muito obrigado, tchau, até a próxima, quer dizer, até a próxima não, né? Espero que até nunca isso tenha sido dito para ele, depois daquela tragédia que foi o desempenho do Flamengo na final da Libertadores contra o Palmeiras. Eu até conversei com o Fabrício Kika aqui numa live, né? Até estou postando trechos dessa live aqui no canal, e ele falava assim: Bernardo, não tem mais espaço para boleiro, né? E impressionante, porque tem gente que gosta, né, do Renato Gaúcho, do Abelão, dessa turma toda. Isso é um atraso para o futebol brasileiro hoje, tá? Ah, mas o Abel fez um grande trabalho pelo Internacional no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2020. Sim, ele pegou o trabalho do melhor técnico do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, que foi o trabalho do Eduardo Cudê, tá? Mas o Renato foi campeão da Libertadores de 2017. Sim, mas de lá para cá, o que ele fez? Tomou goleada de 5 do Flamengo, tomou goleada do Santos na Vila Belmiro, perdeu final de Copa do Brasil para o Palmeiras sem sequer competir, né? E no meio do caminho, falando um monte de frase de mau gosto, né? Falando que era uma múmia de tanta faixa que tinha, que aquela babaquice, né? De falar que não, posse de bola é aquele cara que fica ali no ouvido da mulher o tempo todo, depois que leva para o monte. Que coisa mais chula, que coisa ridícula aquilo que o Renato falava. E dessa forma ele encantava muita gente, né? Eu nem acho aqui que técnico tem que ter terno, tem que ir assim assado. Eu me lembro que ele foi, quando assinou o contrato com o Flamengo, ele foi lá no restaurante de chinelo, né? Saiu da praia para ir para lá. Tudo bem, né? Mas deixou de dar treino porque deu folga para si. E isso irritou os jogadores. Eu me lembro que entrevistei o Marcos Braz, quem está aqui no canal faz tempo, se lembra disso, em Montevidéu, e perguntei a ele, falei, qual é a avaliação do desempenho da comissão técnica, capitaneada por Renato Gaúcho? Ele falou, não, a gente vai ver depois, tal, não sei o que. Eu falei, então você está falando que é bom o desempenho? Ele falou, não falei nada. Ou seja, era óbvio que o Renato Gaúcho não seria o técnico do Flamengo na temporada 2022. Ou seja, o Flamengo perdeu um tempo danado com o estrategista praieiro. Não é de respeito nenhum à figura do Renato Gaúcho, a pessoa do Renato Gaúcho, volto a dizer, não o conheço, mas está dando uma série de entrevistas para tentar justificar o que é injustificável, ou seja, aquele desempenho pífio, patético, ridículo do Flamengo que custou 2 taças, que, convenhamos, o Flamengo poderia ter conquistado. Eu me lembro que o Atlético Mineiro, em determinado momento, ali na reta final do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Atlético Goianiense e o Flamengo jogaria depois contra o Cuiabá. E o Flamengo, sem imaginação nenhuma, sequer conseguiu furar aquele bloqueio do Cuiabá. Então, Renato Gaúcho, até nunca. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.